Começa agora, em resumo, um bate-papo sobre ciência e pesquisa aqui na Rádio UFSCar. Olá a todas e todos. Estamos iniciando aqui nos estúdios da Rádio UFSCar a mais uma edição do programa Em Resumo, recebendo neste dia a simpaticíssima Denise Casati. Bom dia, Denise. Bom dia, muito obrigada pelo simpaticíssima. A Denise é jornalista, graduação, mestrado na área de comunicação na USP e atualmente ela cursa o doutorado aqui na UFSCar no Departamento de Psicologia. E é uma das responsáveis por um evento famoso que nós temos aqui, que é o Pint of Science. E nós vamos conversar sobre tudo isso daqui a pouquinho. Denise, muitíssimo grato pela tua presença, certo? E eu vou começar te perguntando o seguinte, a primeira coisa, como é que surgiu esse lance da união do jornalismo, a comunicação, ou seja, do ser para o outro, não é? Com a psicologia, o ser consigo e essas relações todas. Como é que foi essa ginástica intelectual? É uma ginástica mesmo. Desde que eu terminei o mestrado, né, na área de ciências de comunicação, eu já pensava em fazer um doutorado, mas em função de uma série de questões, isso foi sendo adiado. Claro. E quando eu comecei a pensar em voltar para pós, em dar continuidade, né, à carreira acadêmica e fazer o doutorado, eu pensava que dentro do conhecimento que eu já tinha na área de comunicação, havia muito pouco que de fato me interessava explorar e mergulhar mais a fundo. Não que não exista nada para ser feito, claro que existe, né, claro. Uma área em que há muito para ser feito, mas não que me motivasse o suficiente. Eu acho que para você fazer de fato um doutorado, né, que é um projeto de médio prazo, sim, né? Sim. Com todos os desafios que envolve essa geração de conhecimento novo científico, quando você está falando em doutorado, eu precisava de alguma coisa que me motivasse mais. Perfeito. E desde o mestrado eu já tinha um pé na psicologia, já tinha feito algumas disciplinas na psicologia. No mestrado eu já estudava essa relação do jornalista com o outro. Então já tinha questões ali dessa outra área. E aí eu achei que era o momento de mergulhar nisso e vim aqui fazer algumas aulas como ouvinte, descobri uma professora que trabalha na linha de inteligência e criatividade, que é a Patrícia Schettini, que é a minha orientadora. Perfeito. E então a ideia foi unir realmente esses conhecimentos da comunicação com a psicologia, porque eu acho que são áreas que, por mais que a gente separe, né, elas têm relações muito fortes. Qualquer trabalho que um jornalista vai fazer, ele depende de construir relações interpessoais. Sim, sim. E quando você fala em construir essas relações interpessoais, tem aí todo um arsenal de conhecimento da psicologia que pode contribuir para que esse relacionamento seja melhor estabelecido e que para que o resultado desse relacionamento, perfeito, que é aquilo que o público vai ter acesso, né, independente de ser TV, de ser rádio, de ser web, de ser um material impresso, quer dizer, isso vai ganhar qualidade se essa relação do jornalista com quem conta as histórias para ele for uma relação estabelecida com maior qualidade. Perfeito, perfeito. E daí que veio essa ideia. Então, na verdade, uma coisa que já estava né, nascendo desde muito tempo. Na graduação, eu sempre fui para essa linha do jornalismo literário, então, de ouvir as histórias das pessoas, de ter um relacionamento próximo com quem conta a história para você. Então, já claro. É um germe que está aí presente desde muito tempo. Que bacana, que bacana. Inclusive, eu estava vendo, o título da tua dissertação de mestrado é Viagem ao Outro, um estudo sobre o encontro entre jornalistas e fontes, não é? Interessante. Há, inclusive, um cuidado em relação às fontes, isso a gente vê até em filmes, não é? Que você preserva suas fontes até diante das institucionalidades e essa coisa toda. E deixa eu te fazer uma pergunta.
Essa pergunta é uma curiosidade muito pessoal minha, que eu suponho que eu divido com uma série de ouvintes, não é? Como tu vê o trabalho jornalístico no nosso país hoje? Eu não estou me referindo no jornalismo partidário do A, do B ou do C, não é nessa perspectiva. Tá? É que a gente vive um momento muito rico no Brasil, não é? Isso tem inúmeros vícios e virtudes, e eu sempre parti do princípio que o jornalismo é um poder de comunicação, de informação, de apresentação de aspectos de uma determinada realidade que você não abstrai no primeiro momento, não é? Então, eu considero a tarefa do comunicador social, do jornalista, em diferentes funções, como fundamental para o exercício da democracia, porque nem todo mundo está na academia para pegar livro, ler, discutir, ter bons professores para dialogar, não é? Aliás, majoritariamente as pessoas dependem do que escutam na mídia para formar opinião, enfim, tomar decisões. Como tu vê hoje o nosso país nesse ciclo todo de transformações, etc.? Eu entendo que a gente tem uma carência de jornalismo de qualidade, mas é uma questão antiga, não é alguma coisa nova. Eu acho que isso está muito relacionado à formação do jornalista. Okay. Eu acho que tem, sim, problemas nessa formação. É claro que em algumas universidades essa formação ela tem uma qualidade melhor, ele tem acesso, né, a diferentes áreas do conhecimento, ele sai da universidade sabendo refletir, né, criticamente, sabendo refletir sobre o que ele faz, pensar no impacto do que ele faz. Realmente é um poder muito grande, que está atrelado, né? Mas eu acho que tem uma questão que é primordial e que talvez a gente esteja agora com esse fenômeno das fake news vendo aparecer, que é o tanto que qualquer relato sobre a realidade é um relato, né? Ele não é a verdade. A partir do momento que as pessoas enxergam uma matéria jornalística, independente do veículo que a produziu, como a verdade única e absoluta, eu acho que é aí que nascem os problemas. Perfeito. Né? Perfeito. Como o único viés que eu tenho é o que eu leio nesse veículo. Então, assim, por mais que a reportagem tenha sido feita de maneira adequada, ouvindo todas... Quem produziu foi um ser humano. Sim. Tem sempre um grau de subjetividade, é impossível, né? A objetividade que o jornalista pode almejar conseguir, ela é só uma objetividade como uma utopia. Perfeito. Percebe? Você nunca vai conseguir realmente tê-la ali. Se as pessoas conseguissem ter esse conhecimento a respeito de como funciona o processo, né, de produção jornalística, de como essas notícias são geradas, elas poderiam ler mais criticamente tudo que a mídia produz. Perfeito. E, portanto, o papel da mídia, eu acho que seria até mais forte. Né? Então, a gente tem ótimos exemplos de veículos que estão produzindo material de qualidade, né? Especialmente na web, você tem iniciativas fabulosas de qualidade. Você tem uma diversificação com essa questão das mídias, né? Das novas mídias, das mídias digitais. Por mais que você tenha a disseminação de notícias falsas, por outro lado, você tem mais pessoas acessando a produção de conteúdo. Perfeito, né? Perfeito. Agora, eu acho que o que a gente precisa lapidar, na verdade, é a formação do jornalista. Então, ter um cuidado maior com essa formação para que ele possa realmente poder construir esse relato com a melhor qualidade possível. Perfeito. Né? Para gerar essa leitura crítica, inclusive, poder ter um texto em que a pessoa saiba que aquela não é a única verdade possível, que ela tem outras fontes de informação e que ela pode buscar essa informação em outros locais. Mas, além disso, eu acho que tem uma questão que é formar o cidadão para poder ler criticamente a mídia. Perfeito. Não só a mídia, mas qualquer informação que estiver circulando por aí, no bate-papo, né? Claro. Do dia a dia. Ler o mundo, na verdade, Exato. né? Eu estava, enquanto tu estava falando, eu me lembrei de uma coisa. Eu venho de uma cidade chamada Dom Pedrito, né? Interior do Rio Grande do Sul, e lá tinha um jornal chamado Ponte Verde.
E no jornal você tinha o pessoal que escrevia poesia, letra de música gauchesca, com todo o bairrismo, enfim. Mas você tinha uma diversidade grande, inclusive para aprender um bom português na leitura. Tá? De certa forma, hoje nem todo mundo vai para a leitura do jornal, porque você tem a leitura, você vê os jornais do mundo todo pela internet, tem uma facilidade grande. Ao mesmo tempo que isso é vantajoso, também tem esse limite. Não é somente uma questão da formação do jornalista, mas é também a educação básica que prepara os sujeitos que vão consumir esse material. E tu já anunciou uma coisa que seria a minha próxima questão. Os fake news estão bombando como bomba tudo pela internet, sobretudo Facebook e os semelhantes. Como se enfrenta esse tipo de problema? Eu estou pensando sobretudo, eu não sei se de fato a eleição do Trump foi isso, aquilo, aquele outro. Tenho uma opinião pessoal muito segura a respeito, mas eu não vou mencioná-la porque não é o caso, certo? Mas nós temos eleição aqui, então esse lance de fake news, isso efetivamente pode alterar as eleições, etc. Como tu vê isso como jornalista, como intelectual? Tu está acompanhando isso? Qual a tua opinião, o teu pensamento a respeito, Denise? Eu acredito que sim, pode impactar. E eu acho que, ao mesmo tempo, não é um fenômeno novo. Quer dizer, é só o formato e a dimensão, a forma como se espalha que mudou. Porque você tem meios hoje, né, tecnológicos que possibilitam essa expansão. Mas se você for pensar, quer dizer, fake news existe, eu acho que desde que a humanidade passou a se comunicar, né? Desde que apareceu a terceira caverna, exato, alguém já contou alguma coisa. Eu não acho que é um fenômeno novo, claro, né? A maneira como ele acontece, a velocidade, isso sim muda em função do meio em que você tem disponível para isso se espalhar. O que os cientistas, por exemplo, de computação têm feito é tentar identificar o padrão desse espalhamento. Porque, perfeito, assim, você não vai conseguir evitar que as notícias falsas surjam. Quer dizer, você está no grupo, diz que o grande mecanismo, né, de espalhamento das notícias falsas é via os grupos familiares do WhatsApp, né? Você não consegue impedir as pessoas de compartilharem algo que elas viram e que tem a ver com o que elas pensam. Elas não vão checar. Então, assim, alguém da família pode até dizer, olha, veja bem, eu achei aqui uma notícia dizendo que isso não é verdade. Mas você não vai combater assim, percebe? Não é por aí. Mas dentro de outros meios, né? Então, o próprio Facebook, por exemplo, a forma como uma notícia falsa se expande, a dimensão como ela vai, né, ganhando alcance, é completamente diferente da maneira como uma notícia verdadeira caminha. Perfeito. Então, eles estão tentando trabalhar numa forma de identificar automaticamente. Então, a partir do momento que alguma notícia tem essas características de expansão típicas de uma notícia falsa, você dá um alerta ali e você teria como começar a fazer um movimento de contenção. Né? Evitar que ela... Perfeito. Eu acho que essa é uma forma de no futuro conseguir. A outra questão é que, assim, eu acho que a gente cria... O André de Carvalho, professor lá do Instituto de Ciências Matemáticas de Computação da USP, onde eu trabalho como analista de comunicação, ele fala que a gente cria, na verdade, essas novas tecnologias e depois a gente tem que criar diretrizes para elas serem adequadamente usadas. Mas dificilmente a diretriz nasce antes porque você nem sabe que aquilo vai alcançar aquela dimensão. Perfeito. Então, é natural que você primeiro crie a arma e depois você vai criar a legislação de quem pode usar, como deve, como não deve. Perfeito, né? Perfeito. Antes da arma surgir, você não tem como pensar... Não tem necessidade, claro. Não existe arma. Como pensar em combate ou numa diretriz para limitar o acesso ao armamento, né? Então, é a mesma coisa, quer dizer, nesse sentido, essas redes sociais, elas também alcançaram uma dimensão em que agora se precisa criar mecanismos
para que elas tenham diretrizes e que não causem nenhum tipo de distúrbio a ponto de, por exemplo, influenciar uma eleição. O resultado de uma eleição. Embora eu acho que hoje a gente não tem como fugir disso. Né? Eu acho. Essa também é a minha impressão. Nesse para momento, bem não. ou para mal, essa também é a minha impressão. Embora é um aprendizado. Eu acho que, assim, é natural que isso vá acontecer, vai haver uma influência, mas eu acho que é natural que meios, não de controle, porque eu acho que a questão não é controle, mas diretrizes que façam as pessoas identificarem se é uma notícia falsa, se não é, políticas para que as pessoas usem adequadamente esses meios. Eu acho que isso tudo vai surgir aos poucos e a gente vai ter um aprimoramento até na maneira como a gente se comunica nesses veículos. Perfeito. Eu sou sempre otimista. Não, essa é uma característica minha. O André que tu mencionou é o André Carvalho Ponce de León. Isso. Um queridíssimo, já esteve aqui conosco também. Bueno, Denise, eu tenho papo para conversar contigo para 3 programas, mas infelizmente não dá para a gente se espichar demasiado, porque é instigante o assunto. Eu queria saber 2 coisas antes de nós encerrarmos. Como está a tua pesquisa de doutorado? Em que etapa tu está? O que está acontecendo com essa etapa? E eu gostaria que tu falasse também um pouquinho sobre o Pint of Science, que eu entendo que é um evento, não eu, qualquer cidadão com bom senso entende que é um evento fantástico, não é? E que, obviamente, quanto mais divulgado e quanto mais acesso as pessoas têm, mais benéfico é para o exercício da cidadania e da educação no país. Primeiro, como é que está o doutorado da Denise? Bom, o doutorado está começando. Eu acabei de ingressar no programa de pós-graduação em psicologia. É um programa de uma qualidade espetacular. Ele tem nota 6 CAPES, né? Sendo que o máximo é 7. Então, é fantástico. E quando você entra com o projeto, de fato, a sua ideia inicial ela é muito modificada, até pelas próprias disciplinas que você vai cursando, o conhecimento, né, que você vai adquirindo, as leituras. Então, tudo isso vai fazendo você enxergar o seu próprio projeto de uma outra forma e aprimorar. Perfeito. Então, hoje, a ideia é trabalhar com mecanismos para a gente estimular a criatividade, estimular o que a gente chama de metacognição, que é o conhecimento que você tem sobre o seu conhecimento. Perfeito. Trabalhar como a gente pode estimular isso e até que ponto, quando você conhece o processo criativo, como é que é o processo criativo? O que é criatividade? Até que ponto ter esse conhecimento favorece a própria geração de produtos criativos. Legal. Essa é a ideia básica, né? Agora, como é que eu faço para estimular isso em professores? Então, esse é o desafio, né? Inicialmente, a ideia era trabalhar com estudantes. Mas, ao longo do caminho, o que eu notei é que a gente precisa de iniciativas de maior impacto, de fato. Se você trabalha com estudante, aquele conhecimento vai ser importante para a vida dele, para as relações dele, mas vai ficar restrito. Se você trabalha com os professores, né, isso começa a poder ser levado para a sala de aula. Né? Então, como é que a gente estimula os professores a partir desses conceitos de criatividade, de metacognição, de habilidades sociais, que é uma área que pode aí andar em paralelo. Perfeito. Como é que a gente consegue levar esses conceitos para o professor, para que o professor, a partir do momento em que ele tenha esse conhecimento e ele desenvolva habilidades novas, ele possa levar isso para a sala de aula. Perfeito. Né? Perfeito. E fazer com que os alunos possam ter ambientes mais estimulantes para a criatividade, possam ter ambientes em que as relações interpessoais tenham, né, mais qualidade. Então, tudo isso é um grande desafio. No momento, eu ainda estou pensando em como fazer, né? Há uma série de possibilidades, entre elas agregar esse projeto a um projeto que já existe, da professora Zilda Delprete e do professor Almir Delprete. Então, a gente está conversando, provavelmente a gente agregue essa
essa estimulação da criatividade, da metacognição ao programa que eles já desenvolvem. Então, essa é uma possibilidade. Perfeito. E a ideia de unir áreas que normalmente ficam separadas, né? Unir esses conhecimentos, porque acho que isso é o grande desafio que a gente está vivendo, que é deixar de pensar em caixinhas e começar a pensar de maneira mais conjunta, porque os problemas que a gente tem para enfrentar são muito complexos e demandam... Né? Exato, e demanda trabalhos de grandes equipes, multidisciplinares, né? Em que as pessoas vão investigar pedaços de um grande projeto. Perfeito. A ideia é essa. Em relação ao Point of Science, é um projeto que surge na Inglaterra em 2012. Eu descobri em 2014, mas só entrei em contato com o Michael Moltke, a Praviampon, em 2015, 45 dias antes do evento, porque foi aí que eu descobri que era uma coisa que acontecia no mundo inteiro, que estava crescendo. E aí, a ideia era realmente você levar o pesquisador para um local descontraído, para falar com o público sobre ciência, até porque isso estimula o próprio pesquisador a falar mais fácil, né? A terminologia científica que ele usa num congresso, num artigo científico, ele tem que se, né, despir dela e usar uma outra roupa nesse ambiente. A gente brinca que a linguagem é como uma roupa, né? E aí, tem que ser descontraído, ele vai ter que falar de uma forma que as pessoas compreendam. Então, a gente achava que era uma ideia que poderia funcionar muito bem no Brasil, mas não imaginávamos que ia crescer Como cresceu? Tanta velocidade. E agora acontece no dia 14, 15 e 16 de maio. É sempre em maio, 3 dias, segunda, terça e quarta, no mundo inteiro, na mesma data. Nós vamos conversar de novo, eu vou te chamar no programa Asterisco, perfeito, para a gente discutir mais um pouco sobre isso. Muito bom, queridas pessoas, nós estamos encerrando aqui mais uma edição do programa Em Resumo, tendo o prazer de receber a Denise. Obrigada. Não é? E nós agradecemos a audiência de todas e de todos e até a próxima edição do programa Em Resumo. Um grande abraço. Abraço, muito obrigada. Você ouviu Em Resumo, um programa da Rádio UFSCar. Continue na programação da 95,3 FM e escute diferente.